Neste projeto, você vai aprender a medir temperatura usando o sensor TMP36 e exibir os dados no monitor serial do Arduino. Vamos entender como o Arduino converte sinais analógicos em valores reais. Então, vamos lá, né, pessoal? Como aula 3, nós vamos fazer um projetinho aqui utilizando um sensor de temperatura, ok? Onde o objetivo é os alunos, né, vocês aprenderem o conceito do sensor analógico, conversão de tensão em temperatura, leitura com analog read e exibição de dados no monitor serial. Isso é novo, né? Que até então nós não fizemos projetos exibindo no monitor serial, e eu vou mostrar para vocês, ok? Então neste projeto é um pouco mais simples, né, na parte de hardware, porque nós não vamos usar resistores, LED, botão, não. Nós vamos precisar do que, né? Então eu venho aqui na aba dos componentes, sempre utilizaremos o nosso Arduino Uno, ok? E dessa vez nós vamos utilizar o sensor de temperatura TMP, né? Que se vocês vierem aqui, ele é o TMP36, ok? Nós vamos utilizar ele, certo? E basicamente aqui para fazer as ligações dele, né, nós vamos colocar ele mais ou menos por aqui, onde o pino da esquerda, ou seja, né, o VS, vai nos 5 volts do Arduino. Então eu coloco aqui, mudo a corzinha para vermelho e coloco aqui no nosso 5 volts, ok? O nosso pino aqui de volt, né, tensão, vai, né, o do meio no caso, vai no nosso A0, que seria a nossa saída analógica. Então eu vou deixar de amarelo, ok? Aqui. E falta só o nosso GND, né, que no caso é a terceira perninha dele, certo? Então nós viemos aqui, eu clico na perna dele e venho até o GND, certo? Agora, com o nosso hardware feito, né, com o nosso hardware montado, nós vamos fazer o código, né? Agora o software, né, a parte de software. Então nós viemos aqui em código, seleciono aqui essa aba de modo de edição, vou para texto, continuar. Eu posso apagar isso aqui, apago aqui também e apago aqui também, ok? Então vamos lá, né? Primeiramente nós vamos começar denominando as nossas variáveis, né, onde nós iremos guardar as informações. Então primeiramente eu vou começar com a nossa saída aqui analógica, né, o A0. Então eu venho aqui, coloco int espaço sensor, certo? É igual a quem? A0, né? A porta A0. Então eu escrevo A0, ponto e vírgula. Próxima variável agora, nós iremos ler esse sensor, né? Então nós temos que criar uma variável para isso, nós iremos guardar essas informações. Só que dessa vez não vai ser int e nem, por exemplo, string, vai ser float, que é o que? É qualquer tipo de informação, pode ser, né, no caso número com vírgula e assim vai. Então nós iremos escrever aqui float, opa, tudo minúsculo, float, leitura e ponto e vírgula, que nós vamos utilizar essa variável nos métodos, ok? Aqui eu só dou o nome para ela. Dou um enter e agora eu quero criar uma variável para a temperatura, né? Que nós vamos ler essa temperatura, certo? Só que em graus. Então eu posso colocar aqui float novamente e coloco temperatura, ok? Posso deixar um C aqui representando o nosso grau, certo? E agora nós vamos para o nosso void setup, né? Que
agora que nós vamos utilizar o monitor serial, como vocês podem ver, ele está aqui embaixo, nós precisamos denominar o balde, né? Ou seja, a velocidade aqui, certo, dele. Então, nós escrevemos da seguinte maneira aqui no Void Setup: serial.begin, entre parênteses, 9600, certo? E no nosso Void Setup é só isso, ok? Não preciso mais mexer em nada. Agora vem a parte legal, né, que é o loop, a repetição, onde vai ser executado, certo? Então eu já começo aqui no meu loop, colocando, né, denominando quem? A leitura, né? Quem é a leitura para nós? Leitura no caso é a leitura analógica, né, do nosso sensor. Então eu venho aqui e escrevo simplesmente leitura é igual a quem? Analog read, certo? Ou seja, leitura analógica de quem? Do nosso sensor, né? Porque o sensor não está numa entrada analógica, no caso A0, então nós vamos falar que é a leitura analógica do nosso sensor, ok? Dou um Enter e agora nós vamos fazer, no caso, a conversão, né, dessa leitura. Então, nós criamos outra variável aqui dentro mesmo. Float tensão é igual a quem? Leitura multiplicado, lembrando que o símbolo de multiplicação é o asterisco, certo? Multiplicado por 5.0 dividido, onde aqui o operador lógico da divisão é a barra, por 1023.0, ponto e vírgula, ok? No caso, isso aqui não sou eu que estou inventando, certo? Isso aqui é tabelado, ok? É a conversão, né, da leitura para tensão, ok? Então vamos lá, né? Agora eu dou um Enter e eu tenho que denominar quem é a temperatura C, né? Ou seja, a temperatura em graus. Quem é essa temperatura? Nós vamos dizer agora. Então, temperatura C é igual a quem? É igual a, entre parênteses, tensão menos, lembrando que o sinal de menos é esse traço, certo? Menos 0.5, fecho parênteses, e isso multiplica por 100, ok? Fecho aqui, dou um Enter, e agora vem a parte bacana, né, do monitor serial, que eu posso muito bem fazer isso aqui, só que onde eu posso ver esses dados? Tá bom, né? Alguns vão falar, poxa, eu poderia usar um display OLED aqui, né? Poderia usar um display, mas não. Neste momento eu quero mostrar como utilizar o monitor serial. Então, como que eu faço para a informação que vai sair daqui vir para o monitor serial? E uma nova função que nós vamos utilizar aqui é a função de print, ou seja, de mostrar, né? E na linguagem C++, aqui com Arduino, nós escrevemos serial.print, entre parênteses eu vou escrever temperatura, 2 pontos. Só que aí tem um detalhe, né? Eu poderia muito bem deixar como temperatura, porém, aqui no monitor serial, os valores que ele mostra são valores de texto, né? Ou seja, texto pra gente é string. Então, todo texto tem que estar entre aspas, ok? Então, ó, essa temperatura aqui vai estar entre aspas, certo? Então, eu venho aqui, fecho meu parênteses, ponto e vírgula, e bora para a próxima linha. O que que nós estamos fazendo aqui? O serial.print, para nós aqui, né, seria, ele vai mostrar em um momento temperatura, certo? E do lado dele, né, por isso que eu coloquei os 2 pontos e dei um espaço, do lado ele vai mostrar quem? O valor lido, né? Ou seja, temperatura C, ok? Então nós vemos aqui, serial.print, abro parênteses, e agora sim eu não preciso colocar aspas, né, ou
algo do tipo. Eu posso simplesmente digitar aqui temperatura C, fecho parênteses, ponto e vírgula, ok? Só que agora, né, se eu deixar só desse jeito aqui, ele vai mostrar só o valor, vai mostrar só um número. E como nós queremos deixar algo mais intuitivo, eu posso, da mesma forma que esse texto aqui, temperatura, dois pontos, vai aparecer na frente de temperatura graus, né, temperatura C, que é o quê? Que é o valor lido em graus. Eu posso colocar algo do lado dessa temperatura. O que? A simbologia de graus, né? Então eu venho aqui, pulo uma linha, serial.print, abro parênteses e coloco aqui, entre aspas, o nosso grau, ok? C. Fecho aqui, fecho parênteses, ponto e vírgula, certo? Só que lembrem, né? Agora sim, ele vai mostrar primeiro, lembrando, aqui tem que ser print LN. O que é LN? Ele vai pular uma linha e já vai vir para o começo. Isso significa o LN. Ele vai pular uma linha e vai voltar para o começo, ok? Por isso nós vamos utilizar o LN. Só que agora tem um detalhe. Isso aqui é um loop, né? Ou seja, ele vai fazer isso aqui, e depois vai fazer isso aqui de novo, e depois vai fazer isso aqui de novo. Então nós precisamos colocar um tempo nisso aqui, né? Ou seja, um delay. Então, ok, né? Eu dou um enter e escrevo delay. E aqui eu vou colocar de meio segundo, ok? Ou seja, de 500 milissegundos, certo? Agora eu venho aqui, iniciar simulação. Opa, só um detalhe aqui, esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. Iniciar simulação, fecho aqui e abro agora o meu monitor serial. Abrindo o monitor serial, olha que bacana, ele já está mostrando a temperatura ambiente, ou seja, né, a nossa temperatura atual. No caso, hoje, dia 28 de 10 de 2025, às 1h37, está 24 graus e 78, ok? E é basicamente isso, certo, pessoal? Então, novamente, aqui você aprende leitura analógica e agora a manusear o monitor serial, beleza? Excelente trabalho! Agora você sabe como ler dados de sensores analógicos e transformá-los em informações úteis. Esse conceito é o coração de qualquer projeto de monitoramento.